Durante 40 dias após a ressurreição, Jesus apareceu diante de seus discípulos em diferentes lugares, falando sobre o reino de Deus e preparando aqueles homens para algo que mudaria o mundo para sempre. Mas naquela manhã silenciosa, enquanto caminhavam em direção ao Monte das Oliveiras, ninguém imaginava que estavam prestes a testemunhar o momento mais sobrenatural e inesquecível de suas vidas. Os discípulos ainda carregavam no coração as marcas da dor, do medo e da esperança renascida depois da crucificação. Muitos ainda tentavam compreender como aquele homem que havia sido morto diante de toda Jerusalém agora caminhava vivo diante deles, falando com calma sobre promessas eternas e acontecimentos que em breve abalariam toda a terra. Quando chegaram ao alto do monte, o vento começou a mudar. O céu parecia mais silencioso do que o normal, como se toda a criação estivesse esperando aquele instante. Então, Jesus olhou para seus discípulos pela última vez, e suas palavras atravessaram o coração de cada um deles como uma promessa impossível de esquecer. Jesus ergueu as mãos sobre eles em sinal de bênção, e naquele exato momento algo começou a acontecer. A luz ao redor do monte se tornou mais intensa. O vento atravessou as pedras antigas com força sobrenatural e os discípulos perceberam que estavam diante de um acontecimento que nenhum ser humano jamais conseguiria explicar. Então, diante dos olhos aterrorizados e maravilhados dos discípulos, Jesus começou a subir lentamente em direção aos céus. O silêncio tomou conta do monte. Ninguém conseguia se mover, ninguém conseguia falar. Eles apenas observavam enquanto o impossível acontecia diante de seus próprios olhos. Quanto mais Jesus subia, mais intensa se tornava a luz ao redor dele. O céu parecia se abrir diante da terra, como se o próprio universo estivesse testemunhando aquele momento. Alguns discípulos choravam em silêncio, outros permaneciam imóveis, tentando compreender se aquilo era realmente real. Então, uma nuvem luminosa encobriu completamente Jesus e ele desapareceu diante deles. Mas mesmo depois que a luz sumiu entre as nuvens, os discípulos continuaram olhando para o céu, como se seus corações ainda esperassem ver mais um sinal, mais uma palavra ou mais um milagre impossível. Foi então que 2 homens vestidos com roupas brilhantes apareceram diante deles, como relâmpagos surgindo no meio do silêncio. Os discípulos se assustaram imediatamente, percebendo que não estavam sozinhos naquele monte. A presença daqueles mensageiros parecia carregar o próprio peso dos céus. Os mensageiros anunciaram que Jesus retornaria da mesma forma como havia subido aos céus. E naquele instante, o medo dos discípulos começou a dar lugar a algo diferente. A tristeza da despedida lentamente se transformava em esperança, coragem e expectativa sobre o futuro que agora estava diante deles. Enquanto desciam o monte em direção a Jerusalém, aqueles homens já não eram os mesmos. Eles haviam testemunhado algo tão grandioso que mudaria suas vidas para sempre. O medo da perseguição começava a desaparecer, porque agora eles sabiam que a história de Jesus estava apenas começando. Se essa história fortaleceu sua fé e te levou para dentro dos maiores acontecimentos da Bíblia, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sino das notificações para continuar acompanhando novas histórias bíblicas épicas em Lego que ainda serão reveladas.